Fala, meu aluno, vamos a mais uma aula onde a gente vai aprender agora a parte de divisão proporcional. Isso daqui tem uma frequência bacana, por exemplo, na prova do Enem, você tem uma média de uma questãozinha disso daqui por prova de concurso público, você que está estudando aí, por exemplo, para a prova da FCC, a FCC adora esse conteúdo de divisão proporcional, então compensa bastante você estudar essa partezinha aqui que eu estou colocando para você. Então essa ideia de divisão proporcional é a ideia de você pegar um certo número, pegar uma certa quantidade e repartir esse camarada em pedaços, onde cada um desses pedaços eles vão ter uma certa quantidade de partes. Essa quantidade de partes foi a razão que esse camarada foi dividido, em uma razão diretamente ou inversamente proporcional a certos valores, tudo bem? Então a ideia é a gente pegar uma certa quantidade, um certo número, dividir esse camarada em pedaços. Esses pedaços terão uma quantidade de partezinhas, tudo bem? Onde essa quantidade de partezinhas é exatamente a razão que esse camarada foi dividido em partes diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que a gente representa isso de forma geral? A gente vai representar da seguinte forma. Aqui a gente vai ter as nossas grandezas, que eu vou chamar de x1, x2, x3 e assim vai indo. Esses camaradas aqui de cima são os pedaços que a gente repartiu alguma coisa. Pronto. Na parte aqui do denominador, para a gente fazer a nossa razão, a gente vai ter a quantidade de partes correspondente a cada pedaço. Então aqui, ó, esse primeiro pedaço vai ter uma quantidade que eu vou chamar de x1 partes, esse camarada x2 partes, x3 partes, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, só para reforçar, esses camaradas aqui de cima, eles vão ser o que eu vou chamar de pedaços. Tá aqui, ó. Vou colocar assim mesmo, ó, pedaços. Aqui está. Esse camarada daqui de baixo, ele vai representar a quantidade de partes para cada pedaço desse daqui. Pronto. E sempre associado a esse negócio aqui que a gente monta, sempre associado a esse negocinho aqui que a gente está montando, a gente vai ter uma certa equação. A gente vai ter uma certa equação que envolve esses pedaços. Equação em x1, x2, x3 e assim vai indo. Bacana? Então, associada àquele camaradinha, a gente vai ter uma certa equação tendo essas quantidades x1, x2, x3, que são esses pedaços que a gente está repartindo esse certo número, por exemplo, 112. Bacana? Que é o que eu coloquei aqui no exemplo de número 1. Olha aqui, ó. Então, a minha ideia é pegar esse número 112 e o que a gente vai fazer com esse camarada? Eu vou dividir esse camarada em 3 pedaços. A quantidade de partes diretamente proporcionais me fala a quantidade de pedaços. Como aqui a gente tem 1, 2, 3 números correspondentes a essas partes diretamente proporcionais, significa então que esse número 112 vai ser dividido em 3 pedaços. Então, bacana. O que eu vou fazer então? Eu vou chamar cada pedaço desse de x, y e z. Então, aqui está. Ó. X, y e z corresponde a cada um desses pedaços. E a gente vai ter o seguinte. A gente tem, segundo problema, que cada pedaço desse corresponde ao quê? Corresponde a números proporcionais a 3, 5 e 6, que vai corresponder exatamente àqueles numerinhos ali que vão ficar aqui embaixo. Tá aqui, ó. 3, 5 e 6. Associada a isso, eu vou ter uma equação que envolve x, y e z, que sai da interpretação do problema. Porque aqui, ó, esse x, esse y e esse z não são os pedaços que juntos não vão formar esse 112? Então significa que a soma desses caras, x mais y mais z, tem que me dar 112. Aqui, ó.
A soma deles tem que dar esse total ali pra gente, que é o 112. Perfeito? Então aqui está todas as montagens que a gente precisa para resolver esse problema. Agora, a gente tem duas formas para resolver esse primeiro. Vou colocar uma primeira solução para você. Qual que seria essa nossa primeira solução? Primeira solução vai ser o seguinte. Você concorda comigo que aqui eu tenho 3 divisões iguais? Ué, se eu tenho 3 divisões, 3 frações iguais, significa que essas divisões têm que me dar o mesmo resultado, que nesse caso eu vou chamar de P. Pronto. Chamar de P. Então eu tenho 3 divisões que são iguais. Então o meu resultado final tem que ser o mesmo. Eu estou chamando de P. Com isso, a gente acaba montando 3 equaçõezinhas. Olha aqui, ó. Só um minutinho, tá aqui. 3 equaçõezinhas. Primeira equação, eu tenho que x sobre 3 é igual a P. Segunda equação, eu tenho que y sobre 5 é igual a P. Deixa eu colocar mais aqui. Y sobre 5 é igual a P. E que, finalmente, z sobre 6 é igual a P. Mas, Pedrinho, de onde é que você está tirando essas igualdades que você está colocando aí? Ué, como aqui eu tenho uma sequência de coisas iguais, então eu posso igualar da forma que eu quiser, 2 termos que aparecem para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar o primeiro com o último, o segundo com o último e o terceiro com o último, porque todas essas coisas são iguais. Então eu tenho a liberdade de igualar da forma que eu quiser. Então eu posso igualar o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, só que para resolver o meu problema, eu vou igualar cada um desses 3 sempre ao último. Bacana isso? Com isso a gente monta essas 3 equaçõezinhas aqui. Pronto. Fechou. Agora, para cada uma delas, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a letra que está do lado esquerdo. Sendo assim, o 3 dividindo passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, vou ter que x é igual a 3p. E aqui, 5 dividindo passa multiplicando. Então, vou ter que y é igual a 5p. E, finalmente, o z dividindo passa o quê? Multiplicando. O 6 multiplicando, eu vou ter então que z é igual a 6p. Bem, sendo x igual a 3p, y igual a 5p e z igual a 6p, o que você pode fazer? Substitua tudo nessa equação que a gente montou aqui. Com isso, o que teremos? Que 3p para o x, mais 5p para o y, mais 6p para o z, esses 3 camaradas juntos tem que me dar quanto? O 112 que aparece aqui do lado direito. Tem que ser igual a 112. Agora, amigão, é só fazer continha. 3 mais 5, 8. 8 mais 6, 14. Então, 14p é igual a 112. O 14 multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, significa que p é 112 dividido por 14. Bem, dividir por 14, esse 112 pelo 14, a gente pode simplificar a fração. Por exemplo, por 2 em cima e embaixo, metade em cima e embaixo. Metade de 112 dá 56, metade de 14 dá 7. Como vai sobrar 56 em cima e 7 embaixo, já faça a divisão. 56 por 7 dá 8. Está aqui. Encontramos então o valor de P sendo 8. Como o valor de P é 8, você agora consegue encontrar o valor do x, do y e do z. Basta substituir P igual a 8 em cada equaçãozinha dessa isolada. Com P valendo 8, aqui eu não tenho 3 vezes P, então 3 vezes 8 fica quanto para a gente? 24. Com P valendo 8, 5 vezes 8 fica quanto para a gente? 40. E finalmente, com P valendo 8, 5 vezes 8 fica quanto para a gente? 48. Com isso, chegamos aqui ao valor de cada pedaço que tem que valer para dividirmos esse número 112 na proporção de 3, 5 e 6. Quer ver como realmente bate? Olha aqui, ó. O x vale 24 então, né? Quanto é 24 dividido por 3? É o 8. O y valendo 40, 40 dividido por 5, quanto que dá? Também dá 8. E finalmente com o z valendo 48, 48 dividido por 6, quanto que ficamos? Também com 8. Agora, quanto que dá a soma desses 3 pedaços?
dá o 112, olha aqui, ó. 48 com 24, se eu somar 20 dá 68. Se eu somar mais 4 dá 72. 72 mais 40, 112. Então, realmente funciona essa técnica aqui que eu estou colocando para vocês. Tranquilo essa ideia? Então, realmente foi dividido na proporção de 3, 5, 6. Você pode perceber que existe até uma proporção aqui, olha, entre esses dois. Por exemplo, ó, do 3 para o 6, eu não estou dobrando? Então, do x para o z você vai dobrar. Olha aqui, ó. Do x para o z você dobrou. Então, realmente foi dividido em uma proporção direta. Aí, na próxima aula, a gente vai ver como é que funciona a inversa. Mas antes de ver como é que funciona a inversa, amigão, tem um macete, tem uma técnica para você agilizar esses cálculos aqui que eu estou colocando para vocês. Claro que a gente tem que medir até onde vai o macete. Então, isso que eu vou mostrar aqui agora, esse entendimento vai facilitar na hora de você fazer seus exercícios. Olha como é que você vai pensar. Então, dá uma pausada, copia isso daí para eu te mostrar a ideia. Pausou? Pausa, bora? Pronto, fechou. Olha como é que eu quero que você pense nesse exercício. Eu quero que você pense assim. Tudo bem, tá ok. Essa primeira montagem, ela sempre vai estar valendo pra gente. Sempre você vai ter essa primeira montagem. Bacana? Você só não vai precisar desse igual a P que aparece aqui pra gente. Mas essa primeira montagem eu quero sempre que você faça. Aí depois você vem e monta a sua equação. X mais Y mais Z igual a 112. Monta a equaçãozinha. Pronto. Agora, veja o que eu coloquei aqui para você nessa representação teórica. Eu quero que você perceba esse x, esse y, esse z como sendo o pedaço da sua divisão, cada pedaço da sua divisão. E eu quero que você interprete esse número aqui embaixo como a quantidade de partes que vai ficar para cada incógnita, para cada pedaço. Então, significa que para esse x você vai ter 3 partes, para esse y você vai ter 5 partes, e finalmente para esse z você vai ter 6 partes. Então significa que temos aqui a quantidade de partes para cada incógnita. Cada partezinha dessa eu vou chamar de P. Então significa que eu vou ter 3 partes para x, 5 partes para y e 6 partes para z. Tá aqui. Então quero que você interprete essas coisinhas aqui como sendo a quantidade de partes para cada pedaço da nossa divisão. Então, 3 partes para x, 5 para y e 6 para z. Bacana? O que você vai fazer agora? Joga já na equação diretamente. Então, a gente primeiro viu a forma braçal para depois a gente interpretar o que a gente está fazendo para ficar mais fácil na hora de resolver. Bacana isso? Então, o que a gente fez então? Delimitou a quantidade de partezinhas para cada incógnita. 3 partes para x, 5 partes para y, 6 partes para z. Essa soma tem que dar o 112. Pronto. Eu quero que você sempre faça a montagem assim, dessa maneira que é para você economizar tempo e espaço. 3P mais 5P mais 6P, a gente já fez essa conta. A gente já chegou ao 14P igual a 112. E o 14 multiplicando, a gente passa dividindo da mesma forma e encontraremos P igual a 8. Lembrando que o objetivo não é encontrar o valor de P, é encontrar o valor de cada incógnita. Veja que aqui você já tem a sua associação, olha. Do x, do y e do z. Então, logo acima, você já coloca a quantidade correspondente de cada um. Olha que legal. Então, olha aqui. O x não equivale a 3P. Como o P vale 8, 3 vezes 8 ficamos com quanto? 24. Tá vendo? Você já deixa tudo arrumadinho assim, bonitinho, fica muito mais rápido para você responder seu exercício. 5 vezes 8, que é o valor do P? 40. E finalmente, 6 vezes 8 vai ficar quanto? 48. Tranquilo isso? E você já tem a quantidade associada para cada pedaço desse daqui. Mesmo esquema, a soma vai estar dando 112 e sempre interprete esse camarada aqui embaixo como sendo a quantidade de partes para cada uma das incógnitas.
Ficou claro isso? Então é muito simples você resolver questão quando ele fala que é dividida em partes diretamente proporcionais. Bacana? Você monta a equação, coloca a quantidade de partezinhas para cada um, encontra o valor de P. Depois você volta multiplicando cada valor que aparece aqui para gente. Então o que a gente fez? A gente voltou para cá multiplicando cada um desses camaradinhas, ó. A gente volta para cá, multiplicando cada um desses camaradinhas. Aí você encontra o que seria o valor de cada uma dessas incógnitas aqui que aparece para a gente. Ó. Multiplicamos pelo 3, pelo 5 e pelo 6. Ficou claro, amigão? Então finalizamos por aqui e a gente vai ver mais 2 exemplos de como que isso pode aparecer para a gente mais na próxima videoaula. Tranquilo? Forte abraço e bons estudos para você!